Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, pessoal, hoje eu decidi gravar mais um vídeo para vocês e estava hoje pensando o que eu poderia gravar para vocês. Eu tenho muitas ideias, muitos vídeos engraçados, coisas que surgem na minha mente, mas eu ainda não tenho a ferramenta certa para postar e fazer um vídeo de mais qualidade para vocês. Então eu lembrei de um vídeo qual eu postei, que o vídeo era Eu Vivo de Milagres, que eu falei que seria um dos vídeos que eu ia postar mais. Aí hoje, pensando, eu decidi postar um vídeo com esse mesmo tema, Eu Vivo de Milagre. O poder de um abraço. Lembrei de duas histórias que aconteceu comigo, que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Antes de mais nada, eu peço desculpa do meu jeito de ser, minha forma de ser, e provavelmente eu vou estar falando, eu vou estar vou estar mexendo minha mão, eu não consigo parar, sou impossível nessa parte. Então, vamos direto pro vídeo contar o que aconteceu, essas duas histórias. Aconteceu um tempo atrás em Joinville, onde que eu morava. Atualmente eu não estou mais morando em Joinville. E lá tinha uma praça, lá no Jardim Iririú, se eu não estou enganada. Na verdade, na Ponte Serrada, lá, não sei se alguém conhece lá ou não, mas isso não vem a caso o lugar, mas sim o que aconteceu naquele lugar. Normalmente, sempre quando eu sentia daquele lugar, eu encontrava alguma pessoa lá que eu era obrigada a parar e conversar com essa pessoa, porque eu não ia ter tranquilidade. E um dia eu cheguei lá e eu vi duas mulheres. E assim que eu vi, eu senti uma grande vontade, um desejo enorme de ir lá conversar, mas não sabia o que falar, o que conversar. Então eu não fui, daí eu sentei embaixo de uma árvore que tinha lá. Quando eu sentei embaixo dessa árvore, aquilo lá ficou aquele sentimento, aquela vontade de ir lá falar com aquelas pessoas, aquelas duas mulheres que estavam lá. Ficou me incomodando, meu coração começou a acelerar e eu não estava conseguindo. Daqui a pouco começou a cair um monte de folha daquela árvore. Um monte. E não era coisa que era para acontecer naquela época do ano. E eu escutei uma voz falar assim, quando eu vi aquelas folhas começar a cair, que na mesma forma que aquelas folhas estavam caindo daquela árvore, muita gente estava partindo sem salvação. E no momento que eu ouvi isso, eu decidi, eu tenho que falar com essas pessoas, tenho que falar com essas duas mulheres. E eu fui na fé e na coragem, porque eu não sabia nem o que eu iria dizer para elas. Quando eu cheguei lá, eu disse, minhas palavras foram assim: posso conversar um pouco com vocês? Gente, foi só essas minhas palavras. Aquelas duas mulheres começaram a chorar. E eu meio sem entender o que aconteceu. Aquela mulher começou a me contar assim, que naquela noite ela tinha entrado no meio daquele mato, que lá naquela praça tinha um mato mais em cima, assim, onde que normalmente vai um monte de pessoas para fazer coisas que não são lícitas. E porém, ela começou a me contar que ela estava lá e estava falando com Deus assim: se Deus não enviasse ninguém para falar com ela naquele dia, ela ia acabar com a vida dela, porque ela já não aguentava mais. E eu fiquei ouvindo ela contar aquela história ali, e eu fiquei assim, meu Deus.
E ela me contou que foi evangélica. E elas eram mãe e filha. Estava vivendo na rua por causa dos vícios que ela tinha. Que quando ela era evangélica, ela tinha um lar, ela tinha uma casa. Eu não vim aqui pra contar de religião, mas estou falando o que ela me contou. Que ela era cantora, que ela já tinha chegado a cantar até nos Gideões Missionários. E para quem não sabe, Gideões Missionários é uma reunião que acontece praticamente todo ano, que vai grandes cantores cantar. E não é qualquer um que é permitido cantar naquele lugar. Eu não sei qual foi a parte do momento da vida dela que ela desistiu, o que aconteceu e fez ela desistir. Eu só sei dizer que ela sentia falta daquilo ali. E eu ali conversando com ela, e ela decidiu tomar uma decisão em largar de tudo aquilo que ela estava vivendo. As minhas palavras foram poucas, mas o fato de eu estar ali e ouvir ela e poder abraçar ela no final, mesmo ela estando suja, mesmo ela estando com mau cheiro porque estava na rua, vivendo no meio do mato. Ela é a mãe dela. No mesmo momento, ela ligou para uma clínica para internar a mãe dela. E eu fiquei sabendo que eles ainda tinham casa, tinham um lar, mas por causa da dependência deles, eles não voltavam para casa. Essa é a primeira história. Depois eu vou dizer o que eu quero dizer com essa história. Eu vou contar outra história que aconteceu no mesmo lugar. Eu passeando no verão, como sempre. Eu gosto muito de sorvete. E eu tava comendo um sorvete. E quando eu vi uma pessoa, e Deus mandou ir lá e dar um abraço naquela pessoa. Eu olhei pra pessoa, olhei pro meu sorvete. Olhei pra pessoa, olhei pro meu sorvete. E eu pensei, um sorvete não vale mais que uma alma. Não vale mais que uma alegria, que um coração sofrido. E eu fui lá e cheguei até essa pessoa e disse assim, eu senti de te dar um abraço, você me permite eu te dar um abraço? Era uma mulher. Essa mulher também estava suja. Ela tinha bebido algumas bebidas, mas isso não vem ao caso. Porque por trás de qualquer vício existe um ser humano. E isso é uma coisa que muitos não entendem. Que tem um ser humano por trás de tudo quanto é vício. Que tem um coração que chora todo dia. E ela me disse assim, que ela chorava toda noite, porque ela via nas igrejas que muitos falavam de amor de Deus, mas ninguém se aproximava dela para dar um abraço. E elas perguntavam onde está o amor. Que era tudo que ela queria, era um abraço. Era sentir o amor. Gente, um abraço, uma coisa tão simples de se fazer. Eu sei que o sorvete que estava comigo derreteu tudo, perdi meu sorvete, mas isso era de menos. Mas ver o sorriso logo após de uma lágrima, não tem algo que pague isso. E ali eu conversei por algum instante com aquela mulher. E ela disse que o amor de muitos esfriara, que muitos esnobavam ela pela vida qual ela estava vivendo. O que eu quero dizer com essas duas histórias? Que um abraço tem muito poder. Eu não sei como aquelas pessoas estão hoje, mas eu sei que o que aconteceu naquele dia vai ficar gravado na mente dela, como ficou na minha mente também. E eu creio, muitos não vão entender isso como um milagre, mas eu creio que isso é um milagre. Por quê?